Olá, amigos, saudações a todos, bem-vindos ao canal Liberdade Brasil, seu canal de notícias. Novamente aqui trazendo mais um trabalho sobre o nosso Brasil, sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro e seus adversários. Mais uma vez conto com seu apoio, dando aquela força, se inscrevendo, deixando aí o seu like, compartilhando e comentando. Te agradeço pela atenção e vamos às informações. Em entrevista a uma rádio, Lula se irrita com as perguntas dos jornalistas sobre o seu governo no passado e o que faria no futuro caso voltasse a governar o país. Acompanhe. Fazer uma pergunta para o senhor. Júnior Moreira também na linha, falando de Belo Horizonte. Ex-presidente, bom dia. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre corrupção. Não há como negar que durante o governo do senhor aconteceu um grande esquema e para chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos. Segundo informações da Justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram aí cerca de R$1 bilhão. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro, né? Como que o senhor vai governar dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim, que a Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Dallagnol era mentiroso e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram R$1 bilhão para a Petrobras, mas é verdade que destruíram 4.400.000 postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de R$58 bilhões que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país R$270 bilhões que deixou de ser investido. Porque ela... É claro que Lula se irritaria com tais perguntas, né? Não seria para menos. E as empresas que, segundo ele, quebraram, todos sabemos o porquê. Se envolveram em corrupção com o governo dele. Daí o desemprego como consequência. Sobre os processos contra ele, ninguém falou que foi uma farsa. Ele não disse a verdade. Foi uma manobra para que ele se tornasse elegível na intenção de evitar a reeleição de Bolsonaro. Os processos só foram anulados porque foi desconsiderada a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Sobre o valor de investimento e arrecadação que ele cita, deveria considerar que também são consequências da corrupção de seu governo. Mas ele morde a isca quando confirma que foram devolvidos R$1 bilhão para a Petrobras. Já o presidente Bolsonaro, quando alguém lhe dirige alguma pergunta tendenciosa, ele não perde a oportunidade de revelar as verdades que a imprensa militante não divulga. Confira. Seu discurso foi todo político, citando o governo anterior, o governo do PT, e hoje o ex-presidente Lula aparece como líder das pesquisas. O senhor é candidato à reeleição e como reverter esse resultado? Olha, se eu preocupar com pesquisa, perderia no segundo turno, em 2018, perderia para todo mundo. Eu tenho que pensar no Brasil e mostrar que não é discurso político. A Petrobras se endividou em quase 900 bilhões do governo do PT. Só um dos diretores devolveu 300 milhões de ação premiada. É dinheiro que ele deu com salário ou fruto de roubo, de assalto? Ora, o próprio Palocci diz que todo o governo foi aparelhado, exceto o Banco Central. Eu tenho falado, levei ao presente do BNDES. As obras feitas no exterior, parabéns ao PT. Não deixou de concluir nenhuma obra fora do Brasil, inclusive obra de saneamento.
Você sabia que o PT fez 3 hidrelétricas fora do Brasil? Eu estou preocupado com esse cara? Não, quero mostrar a verdade para o povo brasileiro. Quem achar que ele roubou pouco tem que voltar para roubar mais, paciência. Então, o que acontece? Todos nós estamos pagando a conta da roubalheira do PT no passado. Só a Caixa Econômica é 45 bilhões. Ou vocês acham que aparece 50 milhões no apartamento de alguém por aí? Aquele dinheiro não apareceu como lá? Foi a fada madrinha que botou lá? Não foi. Assim era o Brasil. E nós não podemos voltar aí daí. Temos 3 anos sem corrupção. Se acontecer, a gente vai apoiar. Mas temos 3 anos sem corrupção. Será que isso não credencia você a ser diferenciado daquele que assumiu em 2003? E é candidato à reeleição? Esse é o problema dele, logicamente. Não, o senhor é candidato? É na cara que deve ser candidato. Né? Eu não quero fazer um processo aqui para falar em eleições. Tá? Eu me filiei ao partido agora, a tendência é a gente disputar a eleição. Agora, não é fácil, vamos fazer a nossa parte. E outra, ninguém precisa se preocupar com fake news, não. Para derrubar o PT é só falar a verdade. Aí está o presidente revelando as verdades, abrindo o olho do povo e garantindo que não está preocupado com o adversário. Está preocupado sim com o povo brasileiro, com um futuro melhor do país. Era isso, meus amigos. Novamente eu peço aí a sua força, a sua ajuda. Deixa aí o seu gostei, sua curtida. Se inscreva caso está chegando e ainda não se inscreveu, por gentileza. E eu te desejo as bênçãos e as vitórias de Deus e aquele abraço.